Então vamos retomando, né? Então, quer dizer, a ideia então é a gente definir como que uma empresa vai decidir quanto e como produzir do seu produto nesse contexto particular, né? Primeiro nós vamos trabalhar com uma empresa com um único produto, embora no comecinho da aula eu fale, né, do caso de empresas com múltiplos produtos. E segundo, essa empresa ela é uma tomadora de preço. A gente diz que é uma empresa em concorrência perfeita, né? Essa empresa em concorrência perfeita, ela olha os preços do mercado e fala, olha, eu não acredito que a minha escolha de quanto produzir ou de quanto demandar de qualquer insumo vai afetar esses preços, então eu vou escolher quanto produzir olhando para esses preços, tá? E a ideia vai ser que essa empresa ela maximiza algo que a gente vai chamar de lucro. Mas o que a gente vai chamar de lucro aqui não é exatamente o que a gente chama de lucro, por exemplo, no demonstrativo de resultados de uma empresa. A ideia aqui é o chamado, que a gente chama de lucro econômico, que eu vou discutir um pouquinho esse conceito no começo da aula, tá? Para a gente saber que tem muita abstração por trás do resultado que a gente vai obter aqui, né? Então a gente tem que interpretar ele com algum cuidado quando for aplicado, né, para um caso mais prático. Então vamos lá, tá? Então o que eu vou fazer aqui é começar trabalhando então essa ideia do conceito de lucro, tá? Daí nós vamos derivar uma coisa que ele não está caminhando aqui, não está se comportando como eu queria. O meu tá aqui tá, então. Daí nós vamos falar das propriedades de uma função de lucro. Nós vamos derivar uma escolha da empresa, de fato eu podia ter detalhado mais, né? Eu vou derivar aqui uma função de oferta e uma função de demanda de insumos, tá? Nós vamos ver que, e uma função de lucro, tá? Eu vou descrever isso, e essa função tem algumas propriedades interessantes que eu vou comentar com vocês. E por último nós vamos falar de um conceito que é uma previsão, que é a teoria, né, que esse modelo que a gente está gerando gera de comportamento das empresas. Quer dizer que o modelo que a gente vai gerar aqui é um modelo em tese testável, né? Ele pode ser refutado pela realidade, então ele já tem um sabor assim de um modelo mais científico, né? Se é que a gente pode falar em economia como uma ciência com o teor da ciência física, mas aqui dá uma aproximação, né? Nós temos uma teoria que em tese pelo menos ela é falseável, ela pode ser refutada pelos fatos. Se ela não for refutada pelos fatos, a gente diz que ela é corroborada e que ela permanece de pé, digamos assim. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho do que eu vou falar de conceito de lucro, né? Aqui no seguinte sentido, como eu falei para vocês, né? Eu vou falar de uma empresa, usualmente de uma empresa de um único produto. Mas vamos pensar que se ela tivesse múltiplos produtos, tá? Daí eu posso descrever, o que eu posso descrever do lucro dessa empresa se ela tivesse múltiplos produtos, eu poderia descrever dessa maneira aqui, tá? Então vamos supor que ela tem aqui N produtos e M insumos, né? Então o lucro dela simplesmente vai ser a receita que ela obtém da venda desses N produtos. Então vamos supor que ela produz uma quantidade YI de cada um dos seus produtos, multiplico pelo preço, vejo o valor, né, da produção dela, assumindo que ela possa colocar essa produção no mercado sem afetar o preço de mercado, que é a hipótese que a gente está fazendo, que ela é muito pequena frente ao mercado. A receita dela vai ser então o somatório do preço do produto vezes a quantidade produzida, menos, né, a somatória dos preços de cada insumo vezes a quantidade demandada de cada insumo. Então, nesse caso aqui seria o caso de uma empresa com múltiplos produtos. A gente podia até fazer uma anotação mais enxuta ainda, né? Porque a gente poderia dizer o seguinte, olha, se a gente usasse aquela nossa anotação de que o Y, né, é um vetor de preços, eu podia dizer o seguinte, deixa eu escolher, eu podia dizer assim, ó, o lucro vai ser igual a um vetor de preços P, tá? Aqui o vermelho aqui significa que é vetor, tá? Multiplicado pelo vetor de produção Y, né? Também vou deixar em vermelho no vetor de produção. Tá? Em que nesse caso aqui, né, o nosso Y seria, né, um vetor Y1 até Yn. Tá? Eu teria N bens nessa economia, Y positivo significa produção, Y negativo significa uso do bem como insumo, né?
e o preço também seria um vetor de preços, né, P1 até PM, né? Então esse P, esse pontinho aqui que significa o produto, né, interno de dois vetores, tá? Esse P vezes esse produto aqui representam, tá? O somatório de PI e YI, né? Tá, ok? Então isso daqui seria uma outra notação para representar esse caso mais geral aqui, né? De uma função do lucro de uma empresa, que a empresa visa maximizar. Essa vai ser a nossa hipótese. Bom, então nesse caso aqui, tá? Eu estou pensando em um caso mais geral. O problema do caso mais geral é que ele é um pouquinho desajeitado para a gente trabalhar, um pouquinho desajeitado para a gente explicar os resultados. Então nós vamos para um caso mais específico que a gente vai supor um único produto. Agora é importante a gente ver que esse caso específico, ele é bastante específico, né? Então eu tenho um novo slide aqui, tá? Que mostra isso. Por que ele é bastante específico, né? Porque usualmente uma decisão de uma empresa, uma decisão gerencial, ela envolve uma decisão do que ela vai fazer hoje e do que ela vai fazer no futuro, né? A empresa ela toma uma decisão de acordo com um horizonte de tempo, né? Ela fala o seguinte: olha, eu vou contratar trabalhadores hoje, não porque eu quero começar a produzir hoje, mas porque eu quero treinar esses trabalhadores para produzir mais no futuro. Ela toma uma decisão que as decisões da empresa normalmente têm impactos intertemporais, né? Então a decisão de vender hoje, menos hoje, ou de vender mais hoje, pode afetar quanto ela vai poder vender no futuro, né? Então, mesmo que eu tenha uma empresa com fisicamente um único produto, economicamente a gente pode pensar, não, mas esse produto, embora fisicamente seja o mesmo, ele economicamente é diferente se ele vai estar disponível hoje ou no futuro. Então a modelagem correta seria dizer o seguinte: olha, eu tenho um único produto, ou tenho diversos produtos, mas mesmo que eu tiver só um único produto, eu tenho que dizer o seguinte: qual que é o valor desse produto, dessa produção? Hoje, amanhã, né, daqui a um ano, sei lá, no meu próximo ciclo produtivo, no outro e assim por diante. Eu tenho que prever como vai evoluir o preço desse meu produto para tomar uma decisão mais balizada. E nesse caso aqui, nesse contexto mais geral, tá, a ideia do que vem a ser, tá, uma decisão de maximização de lucro, tá, ela passa por isso aqui, né, 1 sobre 1 mais a taxa de desconto elevado a t. Se vocês já fizeram, eu acho que vocês já fizeram, né, se vocês já viram a matemática financeira, isso daqui é um fator de desconto, né? E eu estou descontando, então, na verdade, o fluxo de caixa dessa empresa ao longo do tempo, trazendo tudo a valor presente. Então, na verdade, né, nossa ideia de maximização de lucro aqui vai ser uma versão simplificada do que efetivamente, né, guia a decisão de uma empresa, que é, tá, uma meta de maximizar, tá, o seu valor presente, né? Quer dizer, o que o gestor de uma empresa busca usualmente é fazer o seguinte, né? Olha, os meus acionistas jogaram tanto dinheiro aqui, eu sou agente deles, né? Eu estou agindo em prol deles, né? Em nome deles, e o meu objetivo é fazer com que esse tanto dinheiro que esses acionistas investiram na empresa, ele gere um valor maior do que o dinheiro que eles investiram. Ele quer maximizar o valor dessa empresa, que consiste em última instância em maximizar o valor presente descontado dos fluxos de caixa futuros dessa empresa. Se essa empresa ela não tiver transações financeiras, esse valor aqui, e se ela não tiver, se a depreciação refletir, né, o gasto que ela vai ter com reposição ano a ano dos seus capitais, esse valor vai refletir o valor presente descontável dos lucros contábeis, né, dos lucros que aparecem nos demonstrativos de resultado das empresas, tá? Mas o que a gente vai entender quando eu estiver falando de lucro aqui, sempre entendam que no caso mais geral, a gente está falando em valor presente, né? Qual que é o valor presente do fluxo de rendimentos que essa empresa pode gerar, tá? Para os seus financiadores, tá? Mas o caso é que, para falar disso de uma maneira que seja palpável, que a gente consiga falar e tirar resultados sem ter que entrar em grandes digressões, fazer, né, abrir aqueles parênteses longuíssimos para cada coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar um modelo bem simplificado, né, que é o modelo, tá, de um único produto, né? Então é um modelo sem tempo, eu não vou deixar explícito aqui o horizonte temporal da empresa, né?
Então é como se eu tivesse um único período, que são a maioria dos modelos microeconômicos que a gente trabalha tem essa cara, né? O que vocês trabalharam em teoria do consumidor também tinham essa cara, embora a gente possa estender para múltiplos períodos, né? Até para o tempo contínuo, a gente possa fazer modelos mais sofisticados, mas vamos passar a ideia com esse modelo bem simples, né? Então eu tenho uma empresa que vai decidir nesse nosso único período quanto ela vai produzir, tá? E ela vai ter um lucro que vai ser, e quando ela vai produzir de um único produto, também é uma outra simplificação que vai facilitar a nossa vida, ela vai ter um lucro que vai ser o preço vezes quanto ela vai produzir, que a gente está anotando com a letra Y, menos o custo que ela teve de contratar seus insumos. Então ela vai decidir quanto vai contratar de cada um dos seus insumos, que eu estou notando cada um com a letrinha X, né? X1, X2, X3 e assim por diante, e multiplicando pelo preço desse insumo que eu estou notando com a letrinha W, tá? Então W é o preço do insumo vezes o preço do insumo. Quando eu somo, né, todos os preços dos insumos vezes a quantidade contratada do insumo, eu tenho o custo da empresa e subtraindo esse custo da receita da empresa, que é o preço vezes a produção dessa empresa, eu vou ter o lucro dessa empresa que está representado e que é a função objetivo dessa nossa empresa, tá? Eu só vou pedir uma pausazinha aqui, eu só quero silenciar meu celular, que ele já deu uma pitada aqui e acaba tirando minha concentração. Bom, então, e qual que é a restrição que a empresa tem, né? Quer dizer, quase todo modelo microeconômico que a gente vai pegar, né? Que é baseado na escolha de algum tomador de decisão, e aqui o tomador de decisão é a nossa empresa, né? Como eu falei para vocês, a princípio a gente pode modelar a empresa, na verdade, como sendo o resultado de um conjunto de tomadores de decisões, né? Eu tenho um acionista que contrata um gestor, que contrata trabalhadores, cada um está buscando uma função objetivo próprio, que é a sua função utilidade, e a gente pode se perguntar sobre que condições, né, esse conjunto de agentes vai se comportar como a empresa que a gente está modelando aqui. Mas aqui a gente vai assumir, como é comum, né, uma hipótese sobre como que essa empresa se comporta, e eu vou assumir que ela se comporta consistentemente, visando a maximizar esse lucro aqui, né, essa função de lucro. Tá? E como eu estava falando, em todos os modelos microeconômicos, normalmente eu tenho então algum tomador de decisão, que a gente chama de algum agente, né? Ele tem uma função objetivo, aqui no caso da empresa é uma função de lucro. No caso da teoria do consumidor, o que era? Era a função de utilidade dele, né? E ele tem algum tipo de restrição, né? No caso da função da teoria do consumidor, a restrição era, ou no nosso modelo de demanda, era a restrição orçamentária do consumidor. No nosso modelo da empresa, a restrição é dada pela tecnologia, que em última instância é dada pela função de produção da nossa empresa. Então a nossa empresa ela vai escolher quanto vai produzir, quanto vai contratar de cada insumo, mas ela tem uma restrição, né? O produto dela nunca pode ser superior, tá, o que a função de produção diz para ela, né? A função de produção ela sintetiza as restrições tecnológicas da nossa empresa. Então a nossa empresa não pode produzir mais do que a função de produção diz que é o máximo que ela pode produzir, dadas as quantidades empregadas dos seus insumos. E uma outra restrição que a gente vai impor é que o produto não pode ser negativo e nem, né, a quantidade contratada dos insumos também não pode ser negativa, né? De fato, a gente até poderia assumir que o produto pudesse ser negativo, porque isso não afeta a nossa decisão, tá? Fica mais consistente com a hipótese mais geral de free disposal, mas isso vai ser irrelevante para o nosso problema. O importante aqui ela não vai contratar quantidades negativas de nenhum dos insumos, só quantidades positivas. Então esse é o problema. Como que a gente pode resolver esse problema? Bom, a primeira forma de resolver esse problema, a gente pode usar, né, matemática para resolver esse problema, né? Eu posso fazer a derivada dessa função aqui, né? Então eu posso calcular, eu vou falar o seguinte, então na verdade, esse problema aqui, deixa eu traduzir ele em uma segunda versão, tá? Então, como o y aqui, né, ele é menor ou igual ao valor da minha função de produção, e assumindo que o preço do meu produto seja maior ou igual a zero, né, se ele for menor do que zero, não vale a pena produzir nada, né? Então eu posso substituir essa função, o y aqui, pelo valor da minha função de produção, e o que eu vou obter é
o meu problema passa a ser esse aqui, né? Eu tinha um problema de maximização condicionada, passa a ser um problema de maximização não condicionada, né? Então eu substituí aqui onde estava o y, eu coloquei a minha função de produção, tá? E agora, né, para resolver esse problema, eu posso simplesmente fazer a derivada parcial dessa função aqui, né, em relação a cada um dos empregos dos insumos. As únicas variáveis que eu tenho que escolher agora é quanto eu vou contratar do insumo 1, do insumo 2, até o insumo n e assim por diante, né? Então, derivando essa função aqui em relação a um xi específico, eu vou calcular a derivada parcial, né? A derivada parcial, não, aqui de fato, sim, a derivada parcial do meu lucro. Vamos colocar dessa maneira, vamos deixar mais a derivada dessa função aqui em relação a xi, né? Dessa expressão toda aqui, né? P vezes f de x1 até xn, menos esse somatório, né? De xi igual a 1 até n de wi xi, né? Então, se eu estou derivando tudo isso aqui, apaguei tudo. É bom, então vamos derivar, vamos fazer a derivada, eu vou escrever de novo, vamos fazer a derivada então, né, em relação a xi, eu não vou chamar de i porque o i está aqui nesse somatório já, tá? Fazer derivada em relação a um xj qualquer, tá? Dessa expressão aqui, p, f, x1 até xn, menos o somatório de i igual a 1. No lugar desse somatório aqui, vamos fazer o seguinte. Apaguei tudo de novo. Eu preciso aprender a usar esse apresentador aqui. Vamos lá, então, a última tentativa, senão eu migro para o outro software. Então, derivada em relação a xj do meu lucro, que é P vezes f de x1, x2, x3, né? Vai ter um xj aqui, né? No meio do caminho, em algum lugar, até xn, menos esse somatório também vou abrir, tá? Esse somatório aqui, né? P1x1 mais P2x2 mais 3 pontinhos, eu vou ter um PJXJ aqui, mais 3 pontinhos, PN, XN. Oi? Não seria W? W. Perfeito. Deixa eu fazer no outro software que eu estou apagando uma coisa em cima da outra aqui. Vou fazer aqui, ó. Bom, deixa eu escrever aqui que daí eu tenho certeza que eu não vou errar. Também não está dando certo. O que eu queria fazer é o custo de fazer no ato, né? Tá, vamos lá. Agora vai dar certo. Pronto, né? Agora tá aqui, né? Então, eu quero fazer a derivada em relação a xj, né? Do preço do meu produto vezes a minha função de produção. Por que isso não está funcionando? Agora está dando problema no meu... Vamos ver se agora vai. Vou ter que voltar aqui, gente. Não vai ter jeito. É a coisa mais simples, né? E eu estou me atrapalhando aqui por besteira. Vamos lá, então. É a derivada em relação a xj desse carinha aqui, P
vezes f de x1. Tem um xj aqui no meio do caminho, vai até xn, menos, vou colocar entre parênteses, w1 x1, eu vou ter no meio do caminho um wj xj, e vou ter aqui no final, né, um wn xn. Bom, se a minha solução, né, de quanto eu vou contratar, né, do insumo J, tá? O J pode ser 1, 2, é um insumo genérico, né? Se a minha decisão de quanto eu vou contratar desse insumo J não esbarrar nessa restrição aqui, né? Eu não falar, tenho que contratar uma quantidade negativa do insumo J, que eu sei que eu não posso contratar, tá? A condição de primeira ordem diz que isso daqui tem que ser igual a zero, né? Vocês sabem, quando eu quero maximizar uma função, um problema de otimização não condicionada, eu quero maximizar uma função escolhendo suas variáveis, né? No ponto de máxima, as derivadas parciais dessa função são sempre iguais a zero, né? O que vai dar o seguinte, né? Eu derivo esse primeiro termo aqui em relação a Cj, que vai dar P vezes a derivada de f em relação a xj, de x1 até xn. E aqui o xj aparece só multiplicando o wj, né? Portanto, menos wj igual a zero. Tá? O que pode acontecer? Pode acontecer que eu já vou explicar, né? Se eu tiver, tá, essa restrição aqui sendo imposta, né? Eu tive que contratar uma quantidade zero do insumo J, fiz as contas e que é o melhor a fazer isso, tá? Isso acontece quando P vezes a df dxj, del xj, menos wj, vai ser menor ou igual a zero, tá? Então, esse primeiro caso aqui, tá? Ele vale quando xj, o meu xj ótimo, eu vou colocar um asterisco aqui para dizer que é o ótimo, tá? Ele é maior do que zero, tá? E nesse caso aqui, essa condição aqui vale se eu chegar à conclusão que o xj ótimo é igual a zero. Eu digo que nesse caso eu tenho uma solução de canto. A gente já interpreta esse resultado não na matemática, mas graficamente e economicamente. Tá? Então vamos interpretar ele. Na verdade o resultado está sendo colocado aqui de novo. Tá? Então caso, né, aqui eu chamei de xi, mas é a mesma coisa. Né? Caso xi seja maior do que zero, o preço vezes a derivada da minha função de produção em relação a xi. Né? O que é a derivada da minha função de produção em relação a xi? Isso aqui é o produto marginal do insumo I. Né? Então, o preço vezes o produto marginal do insumo I igual a W. I, faltou um I aqui, né? Tá certo? Para cada um dos insumos que eu estiver contratando em quantidade positiva, portanto, eu vou ter essa igualdade. Preço vezes produto marginal do insumo I igual a WI. E se eu chegar à conclusão que não vale a pena contratar nada de um determinado insumo I, isso quer dizer que o preço vezes o produto marginal desse insumo é menor ou igual a WI. Tá? Essas são as condições que a gente deriva matematicamente, né, da nossa situação de primeira ordem. Tá? A gente pode interpretar isso em economês agora, né, tá certo? Da seguinte maneira, né? É o seguinte, ó, imagine que eu esteja produzindo, tá, empregando uma quantidade WI do insumo I, que seja tal que o preço vezes o produto marginal do insumo I seja maior do que o preço do insumo I. Tá? Então imagine que eu esteja empregando uma quantidade muito pequena do insumo I, tá? De tal maneira que eu sei que se eu empregar uma unidade a mais do insumo I, o aumento do meu produto vai ser, como uma boa aproximação, vai ser exatamente igual à produtividade marginal do insumo I. Né? Lembrem que essa era a interpretação que a gente dava para o produto marginal de um insumo. Né? Se eu estiver medindo esse insumo em unidades bem pequenininhas, o produto marginal me diz de quanto vai crescer o meu produto se eu contratar esse insumo de uma unidade adicional. Então, eu contrato uma unidade adicional do meu produto, ganho o produto marginal. Contrato uma unidade adicional do meu insumo, ganho o produto marginal desse insumo como produto adicional. Multiplico isso pelo preço, estou dizendo quanto é o que eu ganho de receita se eu contratar uma unidade adicional do meu insumo. Se esse ganho de receita for maior do que o preço do meu insumo, do que quanto custa contratar essa unidade adicional,
vale a pena contratar essa unidade adicional. Eu acrescento a minha receita mais do que eu acrescento ao meu custo, que é o custo de contratação desse insumo, e portanto o meu lucro cresce. Então, enquanto o preço vezes o produto marginal do meu insumo for maior do que o preço desse insumo, eu tenho como fazer meu lucro aumentar, aumentando a contratação desse insumo. E portanto eu não posso estar em um ponto de lucro máximo. No ponto de lucro máximo eu não tenho como aumentar meu lucro porque eu já atingi o ponto de lucro máximo, né? Então eu estou dizendo aqui, eu tenho um jeito de aumentar a contratação do meu insumo. Então eu estou dizendo no ponto de lucro máximo, não pode ser o caso de que o preço vezes o produto marginal do meu insumo seja maior do que o preço do insumo, né? Então, se eu tiver uma situação como essa, não configura lucro máximo. E se eu tiver uma situação na qual o preço vezes o produto marginal do meu insumo é inferior ao preço do meu insumo? Bom, nesse caso aqui eu estou dizendo o seguinte, se eu deixo de contratar uma unidade do meu insumo, eu economizo do lado do meu custo o preço desse insumo. E o que eu perco do lado da minha receita é o valor do produto que eu vou perder por contratar menos desse insumo. Quanto que eu vou perder de produto? O produto marginal vezes o preço. Então, se o preço vezes o produto marginal do meu insumo é menor do que o custo de adquirir uma unidade do insumo, né, o preço do insumo, o que vai acontecer quando eu deixo de contratar uma unidade do insumo, tá? Eu economizo mais do lado do custo do que eu perco de receita e novamente eu consigo fazer o meu lucro aumentar. Então, desde que eu possa, se eu tiver uma situação como essa, desde que eu possa reduzir ainda mais a contratação do meu insumo, vale a pena eu fazer essa redução, tá? Então, uma condição como essa aqui só pode acontecer num ponto de lucro máximo caso a contratação do meu insumo já for zero, né? Então, eu posso ter no ponto de lucro máximo, eu posso ter para um insumo I específico, tá? O preço vezes o produto marginal do meu insumo menor do que WI, tá? Vamos colocar aqui o WI estrela, tá? Apenas se WI estrela for igual a zero. Se ele for maior do que zero, eu não estou no ponto de lucro máximo, né? Porque eu vou falar o seguinte, olha, você pode aumentar ainda mais seu lucro reduzindo a contratação desse insumo, né? Esse insumo está contribuindo mais para o seu custo do que para o valor da sua produção. É melhor começar a reduzir a contratação dele, né? Então, para todo insumo, né? Então a conclusão, né? Novamente, né? Para todo insumo, porque a gente vai usar bastante essa conclusão, né? Para todo insumo, né? Que eu tiver contratando em quantidade positiva, na contratação ótima, tá? Eu vou ter P vezes produtividade marginal do insumo I exatamente igual a WI, tá? Então, na contratação ótima, tá? Caso WI estrela seja maior do que zero, sempre, né? Então, usualmente o que a gente vai fazer quando estiver procurando, né, a condição de lucro ótimo de uma empresa é buscar essa condição aqui, ver se essa condição aqui é consistente com contratação positiva dos nossos insumos, né? Se não for, daí a gente vai ver se tem, daí a gente vai buscar a solução de canto, né? Na prática isso daqui é fácil de resolver quando a gente tiver os problemas concretos que a gente vai ver aqui, tá? Mas eu acho que é interessante a gente ter essa intuição aqui, né? Tá, ok? Não faz sentido, né? Eu manter baixa a contratação de um insumo para o qual, né, quando eu contrato mais, ele acrescenta mais ao valor, à minha receita, do que ele acrescenta ao meu custo, que seria esse caso aqui, né? E não faz sentido continuar contratando uma quantidade alta de um insumo, quando o que ele acrescentou, as últimas unidades estão acrescentando a receita, menos do que elas estão acrescentando ao custo, que seria esse caso aqui, ok? Bom. Professor, no slide está escrito errado, não? A última parte fala que vale a pena contratar, não seria? Tá certo. Bem observado. Isso aqui eu não revi, né? Dispensar, né? Digamos assim, né? Eu vou corrigir isso antes de enviar para vocês, tá? Obrigado por chamar a atenção. Bom, e se eu estiver pensando ainda, né, no problema matematicamente, né? Então eu tinha o problema de maximizar essa função aqui, escolhendo aqui esses insumos, né?
essa condição que a gente derivou aqui, né, é uma condição que a gente chama de condição de primeira ordem, né? Tá? É o que a gente chama de uma condição necessária, quer dizer, necessariamente no meu ponto de lucro máximo eu vou verificar essa propriedade, né? Ok? Se xj é maior do que zero, ou essa propriedade se xj é igual a zero, né? Se eu estiver aqui batendo na minha restrição. Mas vocês sabem, né? Todo problema de otimização tem uma condição necessária de primeira ordem e tem uma condição suficiente, né? Quando eu verifico essa condição, os pontos que atendem essa condição necessária de primeira ordem podem ser pontos de máximo, podem ser ponto de mínimo, ou podem ser um ponto de cela, um ponto nem de máximo nem de mínimo. Para verificar se eu estou efetivamente no ponto de máximo, eu preciso checar uma condição de segunda ordem. E a condição de segunda ordem é que, bem, no caso de múltiplas variáveis, é que, bom, eu vou colocar aqui que esse ano, né, eu vou só citar aqui matematicamente, eu não vou trabalhar essa condição mais detalhadamente, é que esse ano dessa função aqui, no nosso ponto candidato a ser um máximo, ele seja semidefinido negativo, né? Isso é uma condição necessária de segunda ordem, e uma condição necessária e suficiente de segunda ordem é que ele seja definido negativo, né? Como eu sei que eu não tenho certeza se o que eu falei agora para vocês é grego, né? A gente pode colocar de uma maneira mais intuitiva. A condição de segunda ordem vai dizer o seguinte: pelo menos na vizinhança, né, do ponto que é candidato a ser um ponto de máximo aqui, na vizinhança desse ponto, essa função aqui, essa função que descreve o lucro da empresa, ela vai ser côncava. Tá? Na vizinhança desse ponto, essa função aqui vai ser côncava em relação às variáveis de controle da nossa empresa, que são os empregos, né, dos x1 a x2 até xn. Tá? Então, a gente poderia colocar, entre outras coisas, tá? Entre outras coisas, isso daqui não é uma condição, vai caracterizar isso, mas não está perfeitamente caracterizado, né? As derivadas segundas, né, vão ser negativas, tá? Todas menores ou iguais a zero, as derivadas da nossa função de produção, a derivada segunda da nossa função de produção em relação ao emprego de cada um dos seus insumos no nosso ponto ótimo tem que ser menor ou igual a zero, tá? Significa que as produtividades marginais, né, dos nossos insumos, tá, vão ser decrescentes, né, ou não crescentes, tá, para cada um dos nossos insumos. Isso quer dizer, vale a lei dos rendimentos marginais decrescentes, tá? Talvez valha a pena colocar aqui rapidinho, tá? O que é a ideia do nosso hessiano? O que é o nosso hessiano? O nosso hessiano, tá, é uma matriz que tem essa cara aqui, a matriz formada pelas derivadas, segundo as derivadas da nossa função de produção. Tá? Então lembra que quando eu estava usando aquela notação, agora achei como apagar aqui de um em um. Tá? F e J é a derivada parcial, segunda parcial de F em relação a I e em relação a J. Tá? Então isso aqui eu posso fazer a matriz das derivadas segundas da minha função de produção, f11 até f1n, né? Então isso aqui é a derivada segunda de f em relação a x1, aqui a derivada segunda de f em relação a x1 e xn, tá? Faço aqui fn1, tá? Mas não se preocupem muito com isso não, aqui é só para dar a ideia do que é esse ano aqui, né? Tá? fnn, tá? Então esse daqui é esse ano, tá, da minha matriz, da minha função de produção. Tá? A condição de segunda ordem aqui, ela vai pedir que esse ano aqui seja uma matriz semidefinida negativa. Né? Isso quer dizer o seguinte: se eu pré-multiplicar, tá, essa matriz aqui por qualquer vetor ΔX, o x aqui é um vetorzinho de variação de x, tá? Vezes esse nosso hessiano aqui transposto, né? Que vai ser e posso multiplicar por esse mesmo vetor, eu vou obter sempre, tá, um valor maior ou igual a zero, tá? Para qualquer
delta X positivo. Mas não se preocupem muito com isso não, porque isso aqui é uma definição matemática. O mais importante para a gente aqui, a gente não vai precisar disso para fazer conta, eu não vou trabalhar essa condição em exemplos nem nada, é só para, se vocês quiserem, né, juntar isso lá com a matemática aplicada à economia do Chiang, a matemática da otimização, tá? Bom, vamos olhar essas condições. Eu acho que ajuda bastante a gente entender, né, o que está em jogo aqui, quando a gente interpreta essas condições graficamente, tá? Então, para interpretar essas condições graficamente, vamos assumir que eu tenho uma função de produção com um único produto, tá? Um único insumo, né? Um único produto e um único insumo. Para eu poder representar minha função de produção em um gráfico como esse aqui, né? Eu estou medindo aqui no eixo horizontal a quantidade empregada do insumo, no eixo vertical, aqui eu já estou pegando a minha função de produção e multiplicando pelo preço, né? Então eu estou medindo no eixo vertical a receita da minha empresa, tá? Então, na verdade eu estou medindo valores em reais aqui, tá? Aqui eu estou medindo valores de uma maneira geral, tá? Então, se eu pegar a quantidade do meu insumo e multiplicar por W, eu vou obter uma função cujo gráfico é uma linha reta, né? Isso aqui o que é? É o gasto com a aquisição do insumo. Isso é essa linha reta aqui, né? E se eu pegar a minha função de produção e multiplicar pelo preço, eu tenho a minha receita de venda. Então, lembrem, né, que eu estou assumindo que essa empresa ela é muito pequena frente ao mercado, ela consegue colocar toda a produção dela no mercado sem ter que mexer no preço. O preço é um dado para ela, né? Ok? Bom, o que a empresa quer? Ela quer maximizar o lucro. O lucro é o que tem nessa curvinha aqui em azul, né? Essa curvinha em azul, menos essa linha em preta aqui, né? W vezes X. Ela quer escolher o valor de X que faça com que a distância, né, a diferença entre a curvinha azul e essa linha preta seja a maior possível, né? Então ela vai ela vê o seguinte, olha, se eu tiver à esquerda desse ponto que eu destaquei aqui, né? Vou colocar esse ponto aqui é o meu X estrela, né? É a contratação ótima do meu insumo. Está nesse pontinho aqui, né? Porque se eu estiver contratando menos do que X estrela, se eu estiver à esquerda desse ponto aqui, eu estou vendo que a minha curva de receita está crescendo mais depressa, ela é mais inclinada, portanto cresce mais depressa com a contratação do insumo do que a minha curva de gasto, né? Isso quer dizer, se a minha receita cresce mais depressa do que a minha única fonte de custo, que é a contratação do meu insumo, tá? Vejam que aqui eu não estou colocando imposto, nada, então o nosso modelo está abstraindo, né, de governo, outras coisas. Depois a gente discute, né, a introdução aqui de governo, outras coisas, mas por hora o mais interessante é focar nisso. Então a minha empresa ela está falando o seguinte, olha, a minha curva de receita está crescendo mais depressa do que a minha curva de gasto quando eu aumento a contratação do insumo à esquerda desse ponto X estrela. Crescer mais depressa a receita do que o gasto quer dizer que aumentando a contratação do meu insumo faz com que, como a minha receita cresce mais depressa que meu gasto, o meu lucro aumente. Enquanto eu estiver nessa região aqui, né, à esquerda desse ponto X estrela, vale a pena aumentar a contratação do meu insumo, que eu aumento o meu lucro. Devo vir para cá. Se eu estiver à direita, vai acontecer o contrário, né? Se eu estiver à direita do X estrela, o que eu estou vendo? Cada unidade a mais que eu contrato, ela acrescenta a minha receita, ou a minha receita cresce mais devagar, né, à direita desse ponto, do que o meu gasto. Quer dizer que aumentando a contratação do insumo, eu vou fazer com que o meu gasto cresça mais depressa que a minha receita, o que vai fazer com que a diferença entre a receita e o gasto diminua. O que eu devo fazer, na verdade, é pensar agora em sentido contrário. Se eu tiver em um ponto como esse aqui, se eu diminuir a contratação do insumo, a minha receita vai cair mais devagar do que o meu insumo do que o custo com a aquisição do insumo está caindo e, portanto, o meu lucro aumenta. Então, se eu estiver nessa região aqui, vale a pena reduzir, né, a contratação do meu insumo. O meu ponto de lucro máximo vai ser esse ponto aqui, né? Então, essa daqui seria a lógica olhando sobre essa perspectiva. Mas vale a pena, tá, a gente também ver essa lógica, tá, sob outra perspectiva,
que consiste em a gente olhar para aquele nosso quadro, naquele nosso quadro mais para trás. Deixa eu ver como é que eu fazia aqui. Bom, eu vou voltar um slide. Tinha um jeito de saltar aqui direto, mas eu vou voltar um slide por vez. Se a gente olhar para essa nossa definição do problema aqui, tá? Aqui a gente falou, olha, eu quero maximizar, né, P vezes Y, minha receita, menos a soma, né, dos preços dos insumos vezes as quantidades contratadas dos insumos, meu custo, né, dada a restrição que o meu produto não pode ser superior a f de x1, x2, a minha função de produção, tá? Então aqui eu coloquei meu problema como um problema de maximização condicionada. Isso aqui é interessante para a gente caracterizar a nossa solução graficamente também, tá? Quando eu tenho um problema de maximização condicionada, deixa eu voltar lá para o slide que eu queria chegar, esse aqui, tá? Quando eu tenho um problema de maximização condicionada, a gente sempre pode representar a solução gráfica desse problema, quando eu só tenho duas variáveis de escolha envolvidas, né? Então, aqui no nosso caso, como o nosso problema passou a ser, né, maximizar P vezes Y menos W vezes X, tá? Sujeita à restrição Y menor ou igual a F de X, né? Eu tenho agora duas variáveis de escolha, né? A empresa vai escolher Y e vai escolher X, né? A gente sabe que ela vai escolher Y igual a F de X, então implicitamente ela vai escolher X e indiretamente Y. Mas se eu coloco o problema dessa maneira, eu tenho duas variáveis de escolha, eu estou representando aqui, ó, no eixo horizontal uma variável de escolha, no eixo vertical outra variável de escolha. O que eu vou fazer aqui é fazer uma função, um gráfico que descreve a restrição dela, tá aqui, né? A nossa empresa ela tem que ficar, tá, sobre a nossa função de produção ou abaixo dessa função de produção, ou nessa região aqui, tá? Então essa aqui é a restrição que ela tem que atender. Ela não pode escolher um par de produto e insumo aqui, por exemplo. Isso daqui não é factível, porque dado que eu estou empregando essa quantidade do insumo, eu não posso, né, eu não posso obter essa quantidade de produto simplesmente, né, y', x' aqui, né, eu não posso obter essa quantidade de produto simplesmente porque a minha função de produção diz que o máximo que eu posso obter de produto é esse valor aqui, que seria o f do nosso x', tá? Então isso daqui é a minha restrição, né, a minha restrição, eu não posso ficar acima, né, da minha função de produção. Deixa eu apagar tudo isso aqui. E vou colocar agora a outra parte do nosso problema. Então, num problema de otimização condicionada, eu normalmente represento dessa maneira. Eu faço um desenho da curva que representa a minha restrição, tá? De fato, aqui eu poderia ter uma área, né, que represente minha restrição, mas a curva aqui vai ser o relevante, né? Eu não posso ficar acima da minha função de produção. Isso aqui está sendo imposto para a minha empresa, né? O que acontecia na teoria do consumidor quando a gente achava a escolha ótima do consumidor? A restrição era a linha de restrição orçamentária, né? Eu tinha algo como isso aqui, né? Aqui tinha a quantidade consumida do bem 1, a quantidade consumida do bem 2, e eu tinha uma linha de restrição orçamentária, né? Isso aqui era uma restrição por quê? Porque o meu consumidor não podia escolher um ponto acima da linha de restrição orçamentária. Ele poderia escolher um ponto abaixo ou sobre a linha de restrição orçamentária. E o que a gente fazia? Daí a gente combinava isso com curvas de nível da função objetivo do nosso consumidor. Qual que era a função objetivo do nosso consumidor? Era a sua função de utilidade, e as curvas de nível da função objetivo do nosso consumidor eram curvas de indiferença. E do mapa de curvas de nível da função objetivo do nosso consumidor, a gente pegava a curva de nível mais elevada, que corresponderia ao maior valor possível, né, da função objetivo do nosso consumidor, que ainda tivesse ponto em comum com a restrição, e achava, né, a solução ótima do nosso consumidor, que seria um ponto como esse aqui, no qual o meu consumidor atingiu o nível ótimo, né, de utilidade, tá? E daí, olhando a propriedade geométrica dessa solução ótima, a gente tentava derivar alguma característica dessa solução ótima. Bom, agora, na teoria do consumo, nesse problema, né, que eu quero que a empresa maximize seu lucro, então a restrição é essa, o y não pode ser maior ou igual a f de x. E qual que é a função objetivo dela? Bom, a função objetivo da empresa é y menos w vezes x, né? Ou p vezes y menos w vezes x, né?
Isso aqui é o objetivo da empresa, né, a função de lucro dela, e aqui o objetivo da empresa é isso aqui, é tudo isso, né? Aqui está a receita, aqui está o custo, né? Então vamos igualar isso daqui, tá, a um nível de lucro, vamos chamar aqui qualquer π0, tá? Vamos manter constante o nível de lucro e achar uma curva de nível dessa nossa função. Então eu vou isolar aqui o y, eu vou ficar com y, vai ser igual a π0 menos wx, tudo isso aqui dividido por p, né? Então π0 sobre p menos w sobre p vezes x, tá? Perfeito. Então isso daqui me diz quanto que eu tenho que vender do meu produto, dado quanto eu estou contratando do meu insumo, se eu quero obter um nível de lucro π0, tá? Se eu fizer o gráfico dessa função aqui, tá? Eu vou ter uma curva de nível de lucro, né? Quer dizer, se eu fizer o gráfico dessa expressão aqui, tá? Eu estou dizendo que y é igual a um π0. Vamos supor que π0 sobre p seja esse valor aqui. π0 sobre p, né? Desculpa, aqui é mais, né? Esse é o sinal aqui, eu troquei, né? Mais wx sobre p. Quando eu passo o wx para cá, ele fica positivo, né? Mais wx sobre p. Então a inclinação dessa curva aqui, então eu vou ter uma linha reta, né? Cujo intercepto vai ser π0 sobre p e a inclinação vai ser... Daqui a pouco eu deixo essa linha reta mais bonita, tá? A inclinação vai ser w sobre p, né? Daí essa linha reta então é y igual a π0 sobre p mais w sobre p, que multiplica x, né? Isso aqui é o que a gente vai chamar de uma linha de isolucro. Essa linha de isolucro é uma curva de nível da função objetiva da empresa, que é, a função objetiva da empresa é o lucro dela, né? Então, deixa eu apagar todo esse rascunho que a gente fez aqui. Então, vamos colocar aqui um mapa de linhas de isolucro. Tá aqui, né? Então, tá aqui, né? Tá? Eu tenho, para cada nível de lucro possível, tá? Eu tenho combinações de x e de y que garantem a obtenção desse lucro aqui, tá? O que eu sei? Como, né, a inclinação o intercepto dessas linhas de isolucro, né, é igual, né, ao π, por exemplo, π0, se essa linha de isolucro está associada a um nível de lucro π0, π0 sobre p, né, esse intercepto aqui, tá? Eu sei que quanto mais alta a minha linha de isolucro, como o p é positivo, quanto mais alta a minha linha de isolucro, ela está associada a um nível de lucro mais elevado, né? Então, quanto mais para cima eu tiver, tá? Eu vou ter lucro crescente. Que faz sentido, né? Dado que a empresa consegue colocar toda a sua produção no mercado, dado o emprego do insumo, né, que ela tem um lucro tanto maior, né, quanto maior o que ela está colocando de produto no mercado, se ela não estiver aumentando o seu gasto, né? Então, quanto mais para cima eu tiver, quanto mais elevada a minha linha de isolucro, ela está associada a um lucro maior. Então essa empresa ela quer produzir com o maior lucro possível, ou seja, quer produzir sob a linha de isolucro mais elevada possível, dada a restrição, né, de que de que ela não pode produzir em qualquer ponto acima da curva do gráfico da função de produção dela. Ela quer atingir a linha de isolucro mais elevada possível, dada o fato que ela não pode ficar acima, né, do gráfico da minha função de produção. Então, a linha de isolucro mais elevada possível que ela consegue obter nesse caso aqui, vai estar nesse pontinho aqui, né? Nesse pontinho aqui ela atinge essa linha de isolucro. Então, aqui ela vai ter o lucro máximo, atingindo essa linha de isolucro, produzindo exatamente nesse pontinho aqui, né? Então, aqui, quanto ela vai contratar
essa quantidade do insumo aqui. Aqui vai ser a escolha ótima dela, né? Tá ok? E o que a gente pode ver aqui, né? A inclinação da linha de isolúcro, qual que é a inclinação da linha de isolúcro? A inclinação dessa linha aqui a gente viu que a fórmula dessa linha de isolúcro, né, era y igual àquela constante, né, o lucro constante sobre P, mais W sobre Px. Tá? Então a inclinação é W sobre P. A inclinação da linha de isolúcro. Qual que é a inclinação da nossa função de produção? A inclinação do gráfico da nossa função de produção é igual ao produto marginal do nosso único insumo. Portanto, produto marginal. Né? Então, nesse ponto de tangência, eu vou ter que atingir aquela nossa condição de primeira ordem, W sobre P igual ao produto marginal, que eu tinha expresso anteriormente, né, como P vezes produto marginal igual a W. Tá? Então, aqui é uma forma da gente ver graficamente, né, essa condição de primeira ordem. E o que a gente pode ver também, né, isso aqui também facilita para a gente ver o que eu quero dizer com a condição de segunda ordem, né, de máximo. Né? Nesse caso, em que eu tenho só um insumo, eu tenho um insumo e um produto, né? Tá aqui, né? Tá? A condição de segunda ordem diz o seguinte, olha, imagine que agora que a minha função de produção não seja muito bem comportada, né? Eu tenho a minha hipótese de convexidade, né, do conjunto de produção não seja atendida, a minha função de produção não seja globalmente côncava. Né? Então eu tenho dois pontos aqui de tangência das linhas de isolúcro com o gráfico da minha função de produção. Né? Eu quero ficar na linha de isolúcro mais elevada. Né? A linha de isolúcro mais elevada é essa aqui. A minha escolha ótima é essa aqui. Mas se eu checar, né, a condição de tangência, tá? Nesses dois pontinhos aqui, tanto nesse ponto aqui quanto nesse ponto aqui, a minha condição de primeira ordem está atendida. Né? Eu tenho W sobre P igual a F' de X, W sobre P igual ao produto marginal, né, o W sobre P nesses dois pontos aqui é igual a F' de X. Ou se vocês quiserem, né, o W é igual, o preço vezes o produto marginal é igual a W, que eu atingi a nossa condição de primeira ordem. Então, nesses dois pontos, a condição de primeira ordem é atendida. Né? Mas que a gente vê claramente que esse ponto aqui, né, esse ponto aqui, é um ponto no qual essa condição de primeira ordem aqui, ela é atendida, mas não é um ponto de lucro máximo. Eu posso aumentar meu lucro tanto caminhando à direita quanto à esquerda. Eu vou ficar acima da minha curva de isolucro associada a esse ponto aqui, e o meu ponto de lucro máximo é esse aqui. A minha curva de isolucro, ela tem que tangenciar por cima o gráfico da minha função de produção para que eu tenha efetivamente um ponto de lucro máximo. Né? Então, a nossa condição de segunda ordem é que o gráfico da minha função de produção, pelo menos na vizinhança desse ponto aqui, ele toque por baixo a minha linha de isolucro. Né? Para fazer isso, ele tem que ser arredondado para cima esse gráfico, ele tem que se comportar nessa vizinhança aqui como uma função côncava. Né? Esse argumento que eu fiz aqui no caso de duas dimensões, ele se estende tranquilamente para o caso de n dimensões. Tá? Então, daí, né, a nossa condição de segunda ordem. Tá? Então, a necessidade da concavidade da nossa função de produção. Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa sobre isso aqui. Não, é isso aqui, né? Tá, então aqui é só... Aqui eu animei isso aqui, né? Mas então esse daqui não é um ponto X. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Essa animação é exatamente isso. Eu indico que tem dois pontos nos quais, né, eu tenho a tangência, né, entre a minha linha de isolucro e o gráfico da minha função de produção. Portanto, que a condição de primeira ordem é atendida, tá? E o que acontece é que o ponto ótimo é só o nosso x estrela. Bom, tem um outro jeito de colocar isso que dá uma interpretação interessante. Tá? Lembrem-se que a inclinação do gráfico da minha função de produção
ela indica a produtividade marginal do meu insumo. Quando eu estou nessa região aqui, na vizinhança de X-Chapéu, essa inclinação é crescente, né? Quer dizer que o meu insumo nessa região aqui, ele tem produtividade marginal crescente, né? E quando eu estou na vizinhança desse ponto aqui, tá? A minha produtividade marginal é decrescente. Essa função aqui, então, ela atende, né, a lei dos rendimentos marginais decrescentes só a partir de um ponto de inflexão que deve estar mais ou menos por aqui, tá? Vamos olhar para o nosso outro gráfico, onde eu tinha uma função de produção bem comportada, o anterior, né? Tá? Nesse gráfico aqui, deixa eu apagar todos os meus esboços aqui, tá? Nesse gráfico aqui, o que eu tinha? Eu tenho uma função de produção, né, que é totalmente côncava, então minha produtividade marginal é sempre decrescente, tá? Então, se eu tiver uma produtividade marginal sempre decrescente, eu vou desenhar. E o que acontece aqui? Quando eu cheguei nesse ponto aqui, bom, deixa eu só desenhar de novo só escrever de novo a nossa condição, então, nesse ponto aqui, que é o ponto de lucro máximo, né? A inclinação da minha função de produção, que é a produtividade marginal do meu insumo, é igual à inclinação da minha linha de isolucro, que é W sobre P, né? Essa aqui que era a nossa condição de primeira ordem, ela foi atendida, né? Vamos colocar o atendimento dessa condição de primeira ordem, tá? Em um outro gráfico, tá? Eu vou continuar medindo aqui no eixo horizontal a quantidade do insumo, mas no eixo vertical eu vou medir o meu produto. Então vamos pular um pouquinho para frente aqui no nosso. E aqui, tá? Como eu estava falando, né? A gente estava falando, né, anteriormente de uma função de produção côncava, olhando para aquela função de produção bem comportada, o nosso primeiro exemplo. O que está acontecendo aqui? A produtividade marginal ela é sempre decrescente. Fiz o gráfico da produtividade marginal sempre decrescente. A condição de segunda ordem eu vou obter quando a razão entre o preço do insumo e o preço do produto é igual à produtividade marginal. Está aqui o nosso ponto ótimo, né? Quanto eu devo contratar do meu insumo de produção, do meu fator de produção X, né? Então, nesse ponto aqui, eu tenho a condição de primeira ordem W. Deixa eu colocar nesse ponto aqui, né? Eu tenho o quê? Eu tenho a produtividade marginal de X igual a W sobre P. Atendi a minha condição de primeira ordem. Por que eu posso dizer que a nossa condição suficiente de segunda ordem também está sendo atendida, né? Porque se eu tiver à esquerda desse ponto aqui, olha para qualquer ponto à esquerda desse ponto aqui, né? Uma quantidade menor aqui de contratação, suponha que eu esteja contratando essa quantidade aqui do meu insumo. Deixa eu deixar sem riscar aqui, eu vou só usar o pointer, tá? Suponha que eu esteja em um ponto como esse aqui, né? No meu apontador aqui em vermelho, tá? Nesse ponto aqui, o que acontece? A produtividade marginal do meu insumo é maior do que a razão W sobre P, né? O que é a razão W sobre P? Tá? Multiplica ou vamos colocar de outra maneira. O que significa a produtividade marginal do meu insumo em um ponto como esse aqui? Produtividade marginal, desculpa, eu falei que é menor, não, é maior, né, do que a razão W sobre P. O que significa isso, tá? Bom, vamos multiplicar por P dos dois lados, como P, eu vou assumir que o preço seja positivo, evidentemente, né? Multiplicando uma desigualdade por um valor positivo dos dois lados, eu não altero essa desigualdade, então eu tenho que nessa região aqui, preço vezes a produtividade marginal é maior do que W. Isso significa que se eu contratar uma unidade adicional do meu insumo, eu vou acrescentar à minha receita mais do que eu acrescento ao meu custo, né? E portanto, enquanto eu tiver essa desigualdade, tá? Um aumento no insumo. Se eu aumentar X, isso daqui vai gerar aumento de P vezes Y, P vezes F de X. Bom, aumento no lucro, né? Deixa eu colocar dessa maneira. Aqui. Um aumento do lucro. Ok?
Então, se eu tiver nesse ponto aqui, aumentando a contratação do meu insumo, eu aumento meu lucro. Esse ponto aqui não pode ser um ponto de lucro máximo. Qualquer ponto que eu tiver à esquerda desse ponto X, que eu coloquei aqui X de P e W, é o que eu estou chamando até agora de X estrela, tá? Daqui a pouco eu digo porque eu estou chamando isso daqui de X de P e W. Mas se eu tiver então qualquer ponto à esquerda desse pontinho, que eu estou dizendo que é o ponto de lucro máximo, vale a pena eu aumentar a contratação do meu insumo e, portanto, aumentar minha produção, caminhando em direção a esse ponto. E se eu tiver à direita desse ponto, em um ponto como esse aqui, por exemplo, o que está acontecendo num ponto como esse aqui? Em um ponto como esse aqui, o valor da minha função de produção é menor do que o valor do meu produto marginal, né? O meu produto marginal é menor do que W sobre P. Então aqui eu vou ter produto marginal menor do que W sobre P, multiplicando por P dos dois lados, o P vezes o produto marginal é menor do que W, o que indica agora que se eu diminuir, tá? X, isso aqui vai gerar novamente um aumento no lucro, né? Porque quando eu diminuo X, eu diminuo minha receita menos do que eu diminuo o meu custo, né? Então gera aumento no lucro também. Então, se eu tiver em qualquer ponto à direita desse ponto que eu estou dizendo que é o ponto ótimo, vale a pena reduzir minha produção, né? Tá? Então, uma outra forma de argumentar, né, porque que eu não posso ter um lucro ótimo num ponto nem que a produtividade marginal é maior do que W sobre P, nem num ponto em que a produtividade marginal é menor do que W sobre P, desde que o emprego do meu insumo seja positivo, né? Então, esse aqui vai ser meu ponto de lucro ótimo. Agora, vamos olhar, tá? Para olhar nossa condição de segunda ordem, tá? Vamos pensar naquele segundo gráfico que a gente supôs, né? Daquele segundo formato que a gente atribuiu à nossa função de produção, tá? Então, vamos olhar para esse formato aqui da nossa função de produção. Ela é inicialmente convexa e só a partir de algum momento que ela passa a ser côncava, né? O que vai acontecer aqui com o gráfico da minha produtividade marginal? A minha produtividade marginal é inicialmente crescente, ela atinge o máximo, né, num ponto de inflexão mais ou menos aqui, num ponto como esse aqui mais ou menos, depois ela passa a ser decrescente. Isso quer dizer que a nossa curva de produtividade marginal vai ter um formato mais ou menos como esse aqui, naquele nosso gráfico lá, né? Vamos desenhar aqui W sobre P, tá? E eu escolhi um valor de W sobre P aqui de propósito, né? Em que esse valor W sobre P, a linha reta, né, W sobre P aqui, né, ela vai cruzar essa nossa curva em dois pontos, né? A nossa curva de produtividade marginal vai ter dois pontos, né, em que W sobre P é igual a produtividade marginal, tá? Então, nesses dois pontos aqui, eu atendi a condição de primeira ordem, tá? Tanto nesse ponto quanto nesse ponto aqui, condição de primeira ordem atendida. Porém, tá? Olhando, né, para uma decisão, assumindo que a empresa sempre vai produzir sobre a sua função de produção, tá? Ela não vai ser tecnicamente ineficiente, esse ponto aqui não pode ser considerado um ponto de máximo, né? Vocês podem ver isso da seguinte maneira, tá? Se eu me afastar desse ponto aqui para a esquerda, caminha dele para a esquerda, o que vai acontecer? Eu vou começar a empregar, tá, quantidades do meu insumo que são para as quais, tá, o valor da minha produtividade marginal é menor do que W sobre P, né? Então, em um ponto como esse aqui, o que está acontecendo? A produtividade marginal, o valor da minha produtividade marginal não, a produtividade marginal é menor do que W sobre P. Então, em um ponto como esse aqui, né, como esse aqui que eu destaquei aqui, tá, o que vai acontecer é que se eu diminuir, ou seja, né, o preço vezes a produtividade marginal, tá, é menor do que W. Tá? Usualmente a gente chama o preço vezes a produtividade marginal de valor da produtividade marginal. Tá? Então, o preço vezes a produtividade marginal ser menor do que W, a gente diz que nesse caso aqui vale a pena reduzir a produção para aumentar o lucro.
Então, se eu me afasto desse ponto X chapéu aqui para esquerda, eu aumento meu lucro, né? E se eu me afasto desse ponto de X chapéu para a direita, eu também vou aumentar meu lucro. Porque a direita desse ponto X chapéu aqui, e um ponto como esse aqui, que eu marquei aqui, né? Ok? O que vai acontecer? A minha produtividade marginal é maior do que W sobre P. Ou seja, multiplicando, né, por P, dos dois lados essa desigualdade, eu vou ter o valor da minha produtividade marginal maior do que W. Cada unidade que eu contrato a mais do meu insumo aqui, vou acrescentar mais a minha receita do que eu vou acrescentar meu custo, vale a pena, né, aumentar a contratação desse insumo à direita desse ponto aqui. Então esse ponto aqui, né, esse ponto X chapéu que eu marquei aqui, é um ponto do qual eu quero fugir. Né? Fugindo para a direita ou para a esquerda, meu lucro é maior. Esse ponto aqui, de fato, é um ponto de mínimo local. Tá? Deixa eu apagar tudo aqui para eu poder rabiscar de novo aqui. Né? Esse ponto aqui é um mínimo local. De fato, é um mínimo condicionado, né, ao meu y igual a f de x. Tá? Esse ponto aqui, sim, né, esse outro ponto aqui, tá, que eu chamei de x e p e w, é o nosso x estrela aqui, tá? Esse outro ponto aqui, sim, é um ponto bem comportado. Quando eu estou à direita desse ponto aqui, a produtividade marginal é maior do que W sobre P, e a gente viu que nesse caso aqui vale a pena aumentar a produção, a contratação do insumo, que eu aumento meu lucro. Quando eu estou à esquerda desse ponto aqui, né, estou trocando aqui direita e esquerda, quando eu estou à esquerda desse ponto, a produtividade marginal é maior do que W sobre P, vale a pena aumentar, né, a contratação do meu insumo. Quando eu estou à direita desse ponto, em um ponto como esse aqui, a produtividade marginal é menor do que W sobre P, é o caso em que vale a pena reduzir a contratação do meu insumo para aumentar meu lucro. Né? Então, caminhando em direção a esse ponto, seja da direita para a esquerda, seja da esquerda para a direita, eu aumento meu lucro. Quando eu saio desse ponto para a direita ou quando eu saio desse ponto para a esquerda, eu reduzo meu lucro. Tá? Esse ponto aqui é um ponto de lucro máximo. Tá? Na verdade, esse teste aqui é um teste de se eu tenho o máximo local, né? Se na vizinhança desse ponto, esse ponto atingir um valor de máximo ou de mínimo. Então eu vou dizer que ele daqui é um ponto de máximo local. E como eu havia dito para vocês, né, ele atende à condição de segunda ordem, porque a gente tinha dito que a condição de segunda ordem ela pode ser interpretada, né, uma das consequências da condição de segunda ordem, que é a produtividade marginal decrescente. Então a empresa ela vai querer contratar o meu insumo de modo a igualar, né, o valor o preço do meu insumo expresso em unidades de produto, né? O que é W sobre P? W sobre P, ele indica quantas unidades do produto eu preciso vender para poder pagar uma unidade do meu insumo, né? É unidades. Suficientes para uma unidade do insumo. Tá? Então, W sobre P significa quantas unidades do produto eu preciso vender para poder adquirir uma unidade do insumo. Né? Evidentemente, se eu vendo W sobre P unidades do produto, a minha receita vai ser P vezes W sobre P, que vai ser W, que é exatamente o que eu preciso para pagar uma unidade do meu insumo. Né? Então, o que eu posso dizer? Olha, a empresa ela vai contratar, tá, o meu insumo, tá, até o momento, e deixa eu falar de outra maneira, por vezes a gente chama W sobre P, né, é o valor real do insumo. Talvez melhor seria dizer que isso daqui, W sobre P, é o valor do insumo medido em unidades do produto. Tá? Vou colocar dessa maneira, eu acho que é a melhor definição, né? Valor do insumo não medido em reais, né? Mas medido em unidades do produto.
Então, o que eu estou dizendo, ó, a empresa vai contratar o meu insumo até o ponto em que o valor do insumo medido em unidades do produto seja igual à produtividade marginal desse insumo, né? Essa é a nossa conclusão. Mas esse ponto tem que estar no ramo declinante da minha curva de produtividade marginal. Se tiver no ramo ascendente, eu vou estar nesse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui não é, definitivamente não é um ponto de lucro máximo. Se ele estiver no ramo declinante, eu sei pelo menos que ele é um máximo local. Se eu me afastar um pouquinho desse ponto para a direita ou para a esquerda, meu lucro diminui. Tá? É aí que eu digo que é um máximo local. Por que é importante esse máximo local? Porque se a minha função de produção for mal comportada, né, como ela foi no caso aqui do... No caso, nesse nosso exemplo aqui, né, ela tem um trecho convexo, pode ser, tá, que a minha solução de máximo global, a minha decisão ótima mesmo, seja uma decisão de canto. Então, deixa eu exemplificar aqui, primeiro olhando para nessa abordagem aqui, né? Vamos aquela primeira abordagem que a gente viu para pensar o ponto de lucro máximo. Aqui está o gráfico do valor do meu produto, a minha função de produção multiplicada por P. Suponha que o preço do meu insumo seja muito alto e o gráfico, né, do custo de aquisição do meu insumo seja essa linha reta em vermelho aqui, né? Então aqui é W vezes X, quanto eu gasto para contratar uma quantidade X do meu insumo, e aqui P vezes F, quanto eu obtenho de receita, né, ao empregar essa quantidade X do meu insumo, produzir eficientemente e vender todo o meu produto. O que a gente vê que aqui o gasto com insumo é sempre maior do que P vezes F. Não obstante, eu tenho um ponto aqui em que a inclinação da curva P vezes F é igual à inclinação da linha W vezes X. Né? Nesse ponto aqui, que eu chamei de X estrela, nesse ponto aqui eu estou com... como a inclinação dessa curva, dessa linha P vezes F é igual à inclinação da linha W vezes X, né? Eu tenho a inclinação da linha W vezes X é W, né? A inclinação de P vezes F é P vezes a produtividade marginal. Tá? Além disso, nesse ponto aqui, talvez o gráfico não esteja muito claro, mas nesse ponto aqui, a curva é côncava. Então, esse ponto aqui é um ponto de lucro máximo local. O que eu quero dizer? Se eu vier um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, né, aumentar um pouquinho o meu emprego do insumo ou diminuir um pouquinho o emprego do insumo, tá, o meu lucro vai diminuir. Tá? Mas ele claramente não é o máximo global. Né? Por quê? Porque eu tenho a opção de não produzir nada, e se eu não produzir nada, o meu lucro vai ser zero. Então, o meu ponto de lucro máximo, nesse caso aqui, é não produzir nada. A melhor escolha dessa empresa é permanecer inativa. Tá? Então, esse daqui seria um caso em que eu argumento que eu tenho que ter inatividade. Tá? Eu posso ilustrar isso também pensando, né, naquele nosso caso em que eu faço o gráfico da minha função de produção como se fosse a nossa restrição, faço, né, curvas de nível, linhas de isocusto aqui, isolucro, perdão, linhas de isolucro. E vejo qual que é a linha de isolucro mais alta que tem ponto em comum com a minha função de produção. E essa aqui, essa última linha de isolucro, nessa linha de isolucro que está acima aqui, é a linha de isolucro mais alta que ainda tem ponto em comum com a minha função de produção. E esse ponto em comum aqui, ele está na origem. Né? Então essa empresa não deve produzir nada. Mas eu tenho uma linha de isolucro que tangencia essa linha de isolucro aqui. Ela tangencia a minha função de produção nesse ponto aqui, tá? E nesse ponto aqui minha função de produção é côncava, então a condição de segunda ordem está atendida aqui, tá? Então esse ponto aqui, né, novamente, o mesmo, é um gráfico representando a mesma história do gráfico à direita. Eu vou fazer outro gráfico ainda representando essa mesma história, tá? Aqui eu tenho um ponto de lucro máximo local. Mas não global. E aqui eu tenho ponto de lucro máximo global. Professor, eu não entendi como que você julga isso, tipo, como que você sabe que é global e local?
Aqui, graficamente, eu vejo, ó, o ponto de máximo global é o ponto de contato da linha de lucro mais elevada, que ainda tem ponto em comum com a minha função de produção, né? Tá certo? Então você pode desenhar um monte de linha reta aqui, tá? Paralela a essa primeira, ou elas não, ou elas vão estar num caso como essa aqui em cima, que não tem ponto em comum com a minha função de produção, né? Uma curva como essa aqui, né? Uma linha como essa aqui, não tem contato, ou elas vão estar abaixo dessa curva aqui. Então essa daqui é a mais alta. Graficamente a gente está vendo isso, né? Matematicamente é mais difícil, mas se a minha função de produção for sempre côncava, não tem problema. O máximo local e global vão ser a mesma coisa. Se ela tiver um trecho convexo, eu vou ter que comparar todos os candidatos a máximo globais. Tá? Quais são esses candidatos? Todos os máximos locais e mais a origem, né? O ponto em que eu não estou produzindo nada. Então, na hora de fazer conta, eu falo o seguinte, olha, quando eu produzo nesse ponto aqui, eu detectei, vamos fazer, eu fiz uma conta, sei, x estrela é tanto, tá? Nesse ponto x estrela, o meu lucro é tanto. Se o lucro for maior do que zero, eu tenho um lucro máximo local que é maior do que a opção de não produzir nada. Então eu sei que se eu não tiver nenhum outro candidato a máximo local, tá? Esse daqui é a minha solução ótima. Se nesse ponto aqui meu lucro for menor do que zero, tá? É melhor a empresa encerrar a atividade e não produzir nada. Eu estou assumindo que só tem um insumo, né? Ela pode simplesmente não contratar esse insumo e daí ela não vai produzir nada. Ficou claro ou ainda está... Ficou sim. Obrigada. Nada, imagina. Ok? Então é isso. Para a gente é mais interessante, quer dizer, vai ser interessante para a gente colocar o problema também dessa maneira aqui, porque aqui a gente vai derivar uma coisa que a gente pode falar, que é a curva de demanda do insumo dessa empresa. Tá? Então aqui eu tenho o gráfico, né? Eu tenho aqui a nossa produtividade marginal do meu insumo, tá? Eu desenhei aqui uma nova curva que a gente não tinha desenhado recentemente, que é a curva de produtividade média. Então lembrem na aula passada, ou na retrasada, não estou bem certo, a gente chegou à conclusão o seguinte, né, que enquanto a produtividade marginal e a produtividade média de uma empresa com um único insumo, desde que o produto seja zero quando ela não produz esse insumo, as duas curvas elas tendem a se encostar uma na outra quando a quantidade do insumo tende a zero, né? Elas não se cruzam quando a quantidade do insumo tende a zero, simplesmente porque o produto médio não é definido quando o insumo é zero, né? Mas elas vão ficando infinitamente próximas uma da outra à medida que eu me aproximo da origem, né? E se a produtividade marginal estiver acima da produtividade média, ela puxa essa produtividade média para cima, ou seja, enquanto a produtividade marginal estiver acima da produtividade média, a produtividade média é crescente. Quando a produtividade média atinge um ponto extremo, por exemplo, um ponto de máximo, ela tem que ser igual à produtividade marginal, e quando a produtividade média é decrescente, a produtividade marginal tem que estar abaixo da produtividade média, né? Isso quer dizer que a produtividade marginal ela cruza o gráfico da produtividade média, tá, no seu ponto de máximo, de cima para baixo, né? A produtividade marginal à esquerda do ponto de máximo da produtividade média é maior que a produtividade média e a produtividade marginal é menor do que a produtividade média à direita do ponto de produtividade média máxima, né? Tem esse formato aqui, tá? Então, se a produtividade média tiver um formato de U, né, para baixo, tá? A curva de produtividade marginal cruza essa curva de produtividade média no ponto máximo desse U aqui. Bom, o que vai acontecer, aqui eu vou ter que fazer um esboçozinho, se o meu W sobre P tiver um ponto como esse aqui. Alguma coisa como isso aqui. Opa, deixa eu fazer um pouquinho mais alto aqui, tá? Nesse pontinho aqui. Opa. Imagine que isso aqui seja uma linha reta horizontal, tá? Então, esse W sobre P, ele cruza a minha curva de produtividade marginal em dois pontos, né? Então, eu sei que os pontos de máximo local, né, que atendem a nossa condição de segunda ordem, eles têm que ter primeiro W sobre P igual à produtividade marginal. Então, esses dois pontos aqui atendem à condição de primeira ordem, tá? Só que a gente viu que a condição de segunda ordem requer que a curva de produtividade marginal
seja decrescente. Então, esse ponto aqui é máximo local. E esse ponto aqui não é máximo local. Esse ponto aqui, de fato, é um mínimo local, né? Então, já posso descartar. Esse ponto aqui não me interessa. Esse aqui era o nosso x-chapéu do nosso gráfico anterior, né? Tá ok? Esse daqui vai ser o x-estrela do nosso gráfico anterior. Mas daí a pergunta que eu posso fazer é a seguinte, tá? Nesse ponto aqui, o que eu estou tendo de receita é suficiente para cobrir meu custo, né? Ou seja, nesse ponto aqui o meu lucro é positivo. Se ele for positivo, esse máximo local é um máximo global, tá? Se ele for negativo, não posso dizer, não sei, não, eu posso dizer que ele não é um máximo global porque a empresa tem a possibilidade de inatividade, é melhor ela não produzir. E qual que é o teste que eu posso fazer aqui? Bom, eu não sei qual que é o valor da minha produção diretamente, mas eu posso fazer a seguinte conta, né? Que o meu produto vai ser quanto eu empreguei do meu insumo nesse ponto aqui, é o x estrela, né? Vezes o meu produto médio, né? Calculado em x estrela. Concordo? Na verdade, por quê? Porque o produto médio é a minha produção dividido pelo x estrela, né? Tá ok? Então isso daqui é o meu f de x estrela. É quanto eu vou obter de produto. Se eu multiplicar isso daqui pelo preço, né? Eu tenho a minha receita. Isso aqui é a minha receita, tá? Qual que é o meu custo? Bom, o meu custo é igual a W sobre P. Vou multiplicar pelo preço, vezes o preço, vezes x estrela. Né? Deixa eu ver se eu deixei organizado aqui do jeito que eu quero. Então vamos fazer o seguinte, tá? O que eu sei? Eu sei que nesse ponto aqui, W sobre P, do jeito que eu desenhei, olha, essa linha horizontal aqui está acima da curva de produto médio. Então o que está acontecendo? W sobre P nesse pontinho aqui está acima do meu produto médio, W sobre P é maior do que o produto médio quando eu contrato x estrela. Ok? Então, eu vou ter... pega essa expressão aqui embaixo. O que eu estou dizendo? Aqui eu tinha... desse lado eu tenho x estrela. Peraí. Deixa eu começar de novo minha explicação, gente. Eu vou começar tudo do zero aqui da explicação, se vocês me permitirem, para deixar a coisa mais organizada, tá? Bom, qual que é a receita? Então eu tenho o ponto x estrela aqui, que aí seria... eu vou fazer aqui o nosso... Então suponha que esse daqui seja W sobre P. E eu tenho aqui um determinado ponto x estrela. Né? Então o que eu tenho? Primeiro, né, nesse ponto aqui, né, nesse ponto que a gente colocou x estrela aqui, W sobre P é maior do que o produto médio calculado em x estrela. Na verdade, W sobre P é maior do que qualquer produto médio, né? Eu fiz um W sobre P que é maior do que qualquer produto médio, né? Qual que é a receita que eu obtenho nesse ponto aqui, tá? A receita que eu obtenho é... Claro que vai ser F, preço, vezes F de x estrela. Eu consigo, a partir dos dados desse gráfico aqui, eu consigo calcular F de x estrela? Sim, F vezes x estrela é igual a x estrela vezes o produto médio em x estrela, né? Então isso daqui é preço vezes x estrela
vezes o produto médio calculado em x estrela. Essa é a receita. Qual que é o meu custo quando eu contrato essa quantidade x estrela? Bom, vai ser o preço do meu insumo, W, vezes x estrela, né? Que é claro, eu posso escrever como preço vezes x estrela vezes W sobre P, né? Esse P cancela, esse P aqui cancela com esse P, eu fico com W vezes x estrela. Então isso aqui é uma identidade, né? Então o que eu sei? Agora, eu sei isso aqui, ó, que W sobre P é maior do que o produto médio de x estrela. Portanto, né, em x estrela eu vou ter que a receita P vezes x estrela vezes W sobre P. Se eu substituir esse W sobre P pelo produto médio, né, isso aqui é maior do que P vezes x estrela vezes o produto médio, calculado em x estrela. Esse lado aqui é o meu custo, esse lado aqui é a minha receita. Portanto, quando W sobre P é maior que meu custo médio, tá? O meu custo é maior que minha receita, nesse ponto aqui eu tenho lucro negativo. Esse ponto é um ponto de lucro máximo local no seguinte sentido: se eu aumentar um pouquinho a contratação do meu insumo ou diminuir um pouquinho a contratação do meu insumo, meu lucro vai ficar mais negativo, eu vou ter um déficit ainda maior, tá? Mas ele não é um ponto de máximo global simplesmente porque eu estou assumindo que a empresa tem a opção de inatividade. Ela pode não contratar nada do insumo e não produzir nada. Então, se W sobre P, a nossa conclusão é, se W sobre P é maior do que o produto médio máximo, esse produto médio aqui, tá? A empresa, o lucro máximo, o emprego ótimo do insumo, o emprego ótimo do insumo é zero. Quer dizer, então a gente tem aqui um limite, né? Na verdade, se o meu insumo for tão caro, né, que W sobre P é maior do que qualquer produtividade média que eu consiga obter, o emprego ótimo do insumo é zero. Faz sentido, né? O que a produtividade média indica? A produtividade média indica quanto eu consigo de produto, em média, por unidade do insumo empregado. O que é W sobre P? A gente viu agora há pouco, né? A gente interpretou agora há pouco. É quanto eu preciso de produto para poder comprar, para poder financiar, né, ou comprar uma unidade do insumo. Tá? Então, se W sobre P é maior do que qualquer produto médio, isso quer dizer que eu não consigo escolher qualquer alternativa de venda no qual, em média, cada unidade empregada do meu insumo gere, né, um produto cujo valor de venda seja o suficiente para pagar esse insumo. Então eu vou ter que subsidiar, né, essa produção de alguma maneira, eu vou ter que operar com prejuízo. O que vai acontecer? Eu vou apagar tudo de novo agora, tá? E o que vai acontecer se o meu W sobre P for menor do que o meu produto médio máximo, né? Daí vai acontecer, daí tudo vai se comportar bem. Se o meu W sobre P tiver um valor como esse aqui, por exemplo, se ele for mais baixo aqui, pessoal, deixa eu falar, eu não estou olhando aqui, eu tô precisando usar duas telas para olhar a minha apresentação, então eu não estou olhando se vocês estão mandando algum tipo de dúvida por chat, eu não estou olhando nada, tá? É melhor vocês falarem em voz alta mesmo, se tiver alguma dúvida, tá? Bom... Professor, Oi. Desculpa, eu tenho uma dúvida, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu fiquei com dúvida no cenário que o senhor mostrou agora, né, antes desse o anterior. Eu não entendi por que se o produto marginal ele for maior do que o produto médio, não vale a pena. Porque a produtividade marginal significa que para cada insumo, né, o meu
quanto que eu ganho para cada incremento de insumo. Quanto eu ganho de produto, isso. E se isso for maior do que o meu produto médio, não vale a pena eu comprar mais insumo? Depende do preço do insumo, né? Isso que eu estou falando. Se o preço do insumo for muito alto, tá? De tal maneira que eu não consiga nenhum nível de produção para o qual o meu produto médio é maior do que o W sobre P, daí não vale a pena. E a razão disso é aquela que eu coloquei agora há pouco, né? Por quê? Porque o que é a minha receita? Qualquer que seja a quantidade de emprego do insumo que eu tenha obtido, a minha receita é X vezes o produto médio. X vezes o produto médio é quanto eu estou obtendo de produto. Isso daqui é a minha produção, né? F de X, tá certo? Vezes o preço do meu produto, concorda? Isso é a minha receita, né? O preço vezes quanto eu obtive de produto, tá? Qual que é o meu custo? O meu custo é o W vezes quanto eu estou empregando de produto, tá? Mas eu vou chamar esse W aqui, eu posso dizer W é igual a... Deixa eu só deixar um pouquinho mais para direita isso aqui. Então aqui é receita e aqui é o meu custo, né? Eu quero fazer a diferença em receita e custo que ela seja a maior possível, né? Se eu não conseguir fazer com que essa expressão aqui seja negativa para qualquer x positivo, se eu não conseguir fazer com que essa expressão seja positiva para qualquer x positivo, eu sei que eu tenho a opção de não produzir nada, x igual a zero, e o meu lucro vai ser zero, né? Tá certo? Aqui eu coloquei W sobre P, coloquei errado, né? Aqui é W vezes X, é o meu custo, correto? O preço do insumo vezes quanto eu estou contratando do insumo, tá? Bom, esse segundo termo aqui, vamos pegar ele e vamos multiplicar e dividir por P. P e P aqui, tá? Isso aqui é o meu lucro, né? Tá ok? Então, o que eu estou dizendo? Olha, eu quero que isso daqui seja maior ou igual a zero. A minha condição é que isso daqui tem que ser maior ou igual a zero, tá? Para isso aqui ser maior ou igual a zero, bom, você vê que eu tenho x aqui e x aqui. Eu posso jogar fora esse x, né? Eu tenho P aqui e P aqui. Divido por P dos dois lados, jogo fora o P, né? Assumindo que P e X sejam positivos, que é uma hipótese que é razoável, né, no nosso contexto. Então a condição para que o meu lucro seja positivo com X positivo, tá, é que o que sobrou aqui seja maior do que zero, né? O que eu cortei fora? Eu cortei fora o preço, eu cortei fora o X, tá? Sobrou a produtividade média, o W sobre P. Então, para que eu tenha lucro, eu preciso ter algum nível de produção no qual a produtividade média menos W sobre P seja maior do que zero, ou seja, que a produtividade média seja maior do que W sobre P, né? Então, essa daqui é a condição, tá? O que acontece se meu W sobre P estiver aqui em cima? Tá? Se meu W sobre P fosse esse aqui, né, o que aconteceria? Bom, a minha produtividade média, não importa quanto eu produzo, ela está sempre abaixo de W sobre P, né? Então, embora você tenha razão, né? Quer dizer, se eu for produzir, eu sempre vou ultrapassar esse trecho em que a produtividade média é crescente, né? Eu não devo... Se eu for produzir alguma coisa positiva, eu vou produzir à direita desse ponto aqui. Eu já vou deixar isso mais claro ainda, né? Eu vou sempre produzir à direita desse ponto aqui. Mas pode ser que o preço do insumo seja tão alto que não vale a pena chegar nesse ponto aqui. Porque mesmo quando eu chego nesse ponto aqui, tá, o que eu recebo de receita em média por unidade produzida, que é W sobre P, né, medido em unidade de produto, né, vai ser inferior. Isso. Então, isso aqui é a condição para que isso ocorra, né? No nosso exemplo aqui, qualquer ponto que eu esteja olhando, tá, o meu produto médio é menor do que W sobre P, né? Então, o que eu recebo de receita em média, multiplica dos dois lados por P, para ficar mais fácil. P vezes PM menor do que P vezes W, né? Então, em qualquer ponto, nesse ponto aqui, ainda eu não estou conseguindo fazer com que a receita média por unidade contratada de insumo seja maior do que o custo, né? Errei aqui, né? Aqui não tem esse P, tá? Quando eu multipliquei por P dos dois lados, fica só W do lado direito, né? Então, nesse ponto aqui, eu ainda não estou conseguindo fazer com que a receita média obtida por unidade produzida seja maior
do que o custo dessa unidade produzida, de adquirir essa unidade produzida. E, portanto, quando no melhor cenário que eu tenho produzindo, tá, a receita por unidade produzida não é capaz de pagar, né, o custo da unidade produzida, melhor não produzir. Não sei se ficou claro. Quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte: é claro que se eu for produzir, eu devo pelo menos chegar nesse ponto aqui, que é o ponto de produtividade média máxima. E eu concordo com você. Se eu quiser produzir uma quantidade positiva, e a gente vai deixar isso mais definitivo ainda no próximo slide, né? Eu tenho que produzir, tá, até pelo menos atingir a produtividade média máxima. A gente vai produzir, via de regra, mais, né, do que o que gera máxima produtividade média, né? Agora, eu tenho a opção de não produzir. Se o preço do meu insumo for muito alto, eu não quero nem atingir essa produtividade média máxima, eu desisto de produzir. Faz algum sentido a explicação? Tem sim, professor. Legal. Aquela equação ali em cima deixou claro. Beleza, está ótimo então, excelente. Então vamos lá. Oi. Eu falei com o pessoal na monitoria de terça com relação a esse gráfico já. Para simplificar o raciocínio, eu gosto de associar esse gráfico de produto médio e produto marginal com o que se vê na teoria do consumidor, do custo médio e do custo marginal. Só que, na verdade, esse gráfico é basicamente aquele outro gráfico rebatido, né? Invertido. Mas a gente ainda não falou em custo, né? Por isso que eu estou fazendo a sequência do VAR. Realmente, quando a gente falar em curvas de custo, coloque isso aqui de ponta cabeça, basicamente, né? Isso, exatamente. Isso aí. Perfeito. Então, deixa eu só mostrar mais um slide. A gente está chegando na hora, mas eu acho que dá para a gente fazer esse próximo slide aqui, tá? Então, aqui, deixa eu apagar os rabiscos que eu fiz aqui, né, tá ok? Então, o que eu vou dizer? Olha, imagine que eu não saiba, né, qual que é o preço do insumo, tá? Então, se W, o que a gente disse? Olha, qual foi a nossa conclusão, então? Se W sobre P estiver acima do produto médio máximo, né, a empresa não vai produzir nada, tá? Então, para qualquer WP sobre P acima do produto médio máximo, eu não produzo nada. Essa linhazinha em vermelho aqui está dizendo o seguinte: em resposta a um W sobre P acima do produto médio máximo, a empresa não produz nada. Se o W sobre P estiver abaixo, né, do produto médio máximo, a empresa vai produzir até igualar, no ramo descendente da curva de produto marginal, o W sobre P. Então, vamos supor que W sobre P estivesse aqui, né? Até igualar, no ramo descendente da curva de produto marginal, né, W sobre P ao produto marginal. Então a gente pode dizer que essa curva que ficou aqui em vermelho, apagando tudo aqui, né? Essa curva que ficou aqui em vermelho é a curva de demanda de insumo da nossa empresa, tá? É como a empresa responde, né, o preço do insumo medido em unidades do meu produto, tá? Decidindo quanto vai contratar desse insumo, tá? Isso aqui então seria a curva de demanda do nosso insumo. Se eu multiplicar, eu acho que eu não pus esse gráfico aqui, eu vou fazer um esboçozinho dele aqui, na aula que vem eu mostro esse gráfico alternativo mais bonitinho aqui, tá? Multiplica todas as variáveis por P aqui, tá? Então vamos medir aqui W, tá? E aqui ao invés de medir a produtividade média, vamos medir preço vezes a produtividade média, né? Isso aqui é o valor da produtividade média. E ao invés de medir o produto médio aqui, vamos medir o preço vezes o produto médio, o valor do produto médio, né? Daí fica, e aqui vezes P, né? Então aqui eu vou ficar com uma curva de demanda com uma cara mais usual, né? Eu vou ter a minha curva de demanda pelo meu insumo em função do W, né? Vai ser igual a zero se o W for maior do que a produtividade média máxima, o valor da produtividade média máxima, né? E vai ser igual ao valor do meu produto marginal, vai ser igual a quantidade que iguala W ao valor do meu produto marginal, se o W for menor, né? Então, abaixo do ponto de valor máximo da minha produtividade média máxima, do valor da minha produtividade média, tá? A minha curva de demanda do meu insumo vai ser igual à curva de valor do meu produto marginal, tá? Então eu tenho duas formas de representar a curva de demanda aqui, né? Aqui
medindo o preço do insumo no seu valor nominal, no seu valor não expresso em unidades de produto, e aqui medindo o preço do insumo no valor expresso em unidades do produto. O jeitão da curva vai ser a mesma, porque eu só estou medindo, né, a unidade na qual eu estou medindo o preço do meu insumo. Tá? E essa daqui então é a curva de demanda do nosso insumo. Tá? Essa curva de demanda, o Warren só trata no texto dele depois de monopólio. Mas como o resultado deriva aqui do problema de maximização de lucro da empresa, eu achei que seria melhor a gente colocar aqui. Tá? Então vamos parar por aqui. Tá? Na aula que vem a gente vai pegar esses resultados aqui, tornar mais geral, tá? E vamos fazer exemplo, né? Eu sei que talvez vocês tenham entendido tudo o que eu tenha falado, mas para fixar bem a gente tem que fazer algumas contas, né? E derivar isso aqui na unha os nossos resultados, tá ok? Então vamos parar por aqui, gente. Se não tiver nenhuma dúvida final aqui, a gente pode parar por aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente posso esclarecer. Ok, então, gente, a gente segue amanhã.